tarde. Eu sou Fran Teixeira, sou uma mulher branca, de cabelo curto, e estou com um vestido estampado, uso óculos. Eu sou professora, né, da licenciatura em teatro, sou professora do Caio, quer dizer, agora atualmente não, mas Caio já foi meu aluno. E quando ele apresentou essa ideia da pesquisa, né, me falou do desejo, acho que de uma coisa que ficou forte na sua fala também, de uma certa revolta mesmo, né, movido um pouco pela raiva de não entender muito bem, né, por que muitos motivos, né, porque que a gente não tem uma programação cultural regular, eu acho, nos espaços, né, porque que de algum jeito a gente não consegue, a gente tem metas nos planos, mas as metas não conseguem, a gente não consegue saber se as metas foram atingidas porque não tem como aferir, né? E você tem tentado articular aí duas áreas, né, que são interessantes, que é essa coisa do marketing com o teatro, mas eu acho que é uma pesquisa que atende, vamos dizer assim, as duas áreas, e aí me interessa, eu acho, estar aqui e poder colaborar na pesquisa do Caio, para pensar também sobre esses dados, né? Para tentar também, de algum jeito, como professora e como artista de teatro também, te auxiliar, de algum jeito, na leitura desses dados nesse segundo momento. Então, fico muito feliz também, assim como Júlia, honrada de poder participar e poder, também aqui te escutando, né, refletir um pouco sobre essas questões. A pergunta que o Caio, a provocação que o Caio fez para eu trazer aqui é uma coisa assim, eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso, eu não sei responder, né? Tipo, o que é que, como artista de teatro, eu faço parte de um grupo que é o Teatro Máquina, há muitos anos, o que é que, de algum jeito, a gente ali na nossa criação mobiliza de interesse, de signo para um determinado público, pensando num determinado público, assim. Essa é uma pergunta complexa. Foi o que eu entendi da sua pergunta. Eu disse, meu Deus, mas isso não é nem a pesquisa direito do Caio. Ele joga essa provocação para mim, que eu acho que é uma questão que o artista se faz, né? Porque assim muitas vezes a gente se pergunta por que eu estou fazendo enfim, por que eu estou interessado nessa pesquisa. O Teatro Máquina é um grupo que investiga muito linguagem, o próprio fazer teatral, por muito tempo era um desejo nosso pensar muito sobre isso, assim, e eu não sei se essa ponta do público estava prevista nesse movimento de pesquisa do grupo, eu não sei se eu posso dizer que estava, entendeu? Se a gente estava, enquanto estava pensando na pesquisa de linguagem, a gente estava pensando também em que público seria o nosso público. Eu não sei se a gente fez esse paralelo, assim. Mais recentemente, nas últimas criações, as questões ecológicas e ecofeministas têm interessado, mas ainda não têm ganhado corpo assim, suficiente, né? A gente tem 2 trabalhos para criança e tem um trabalho para adulto que está em movimento, mas que a gente ainda não, vamos dizer assim, conseguiu realizar, ainda está como projeto. E aí, nos projetos, a gente sempre pensou em atividades que acompanhassem a criação. E aí, sim, debates, né, ensaios abertos, levar lá para a instituição, para a licenciatura em teatro, apresentar para um determinado tipo de co-criadores, vamos dizer assim, ou pessoas que a gente divide interesses para assistir durante o processo, né? Mas o público, pensar assim, que eu desenhei determinado espetáculo pensando especificamente num público, isso eu não sei se responder se sim, se não, porque eu acho que está meio misturado, né? E aí fiquei pensando muito sobre quando lendo a pesquisa, né, me preparando para estar aqui, pensando sobre como colaborar, eu acho que essas questões todas que envolvem o espectador, elas assim, até é um pouco ingênuo a gente pensar que existe um público de teatro. Claro que o retrato da pesquisa, e aí é muito legal, Caio, também trazer quantas pessoas foram, você conseguiu que respondessem o formulário, né? Esses números são relativos a quantas pessoas, né? Porque eu acho que isso também ajuda a gente a entender que é um recorte, né? É um recorte especificamente dessa pesquisa de março desse ano,
que recorta também, que revela a produção teatral em cartaz em março desse ano na cidade, né? Então tem uma série de fatores, assim, de variáveis que vão se cruzar na leitura desses dados, né? Que às vezes a gente fica assim perplexo com algumas informações, mas entender também que está dentro de um recorte. Se elas se repetem, que é o caso, né, que você viu alguns que se repetem, isso confirma, vamos dizer assim, vai ajudando a confirmar. Mas, de algum jeito, sempre tem, acho que é importante numa pesquisa, qualquer que seja, que a gente coloque o contexto, né, de onde essa pesquisa... Você fez isso no começo, né? Como é que essa pesquisa surgiu, em que momento ela aconteceu especificamente agora, em quantos teatros, e por isso que não deu para chegar nos Cucas, né? Porque não tinha programação regular. Ou não tinha programação naquele mês, enfim, né? Não dava para saber. Aí não dava para chegar no público porque não tinha programação. E aí, pensando sobre tudo isso, eu fico imaginando, não, eu acho que mais que imaginar, eu fico constatando que a relação quando a gente pensa em espectador, a gente pensa em espaço, eu acho, especialmente assim, onde é que esse espectador pode ir, vamos dizer assim, né? Onde é que ele pode encontrar teatro em Fortaleza, por exemplo, né? E aí você faz esse levantamento dos espaços e quando a gente vai pensar sobre eles, aí o negócio dá um nó, por quê? Porque não é só a gente ter espaço, a gente precisa ter um espaço adequado, equipado, né? Preparado para receber diferentes plateias, né? Para receber preparado para receber os artistas. Ontem a gente se apresentou no Centro Cultural Banco do Nordeste, e a gente está falando de um banco que está improvisando ali atrás um espaço ainda para os artistas, assim, muito, muito precário, para o público também. E é maluco pensar nisso na cidade, que é sede do Banco do Nordeste, né? Enfim, muito, muito complicado. Mas aí pensar que oferecer um espaço, quando a cidade oferece um espaço, ou cria um espaço, ou quando os próprios grupos de teatro também disponibilizam seus próprios espaços como espaços de apresentação, esses espaços eles precisam minimamente estarem preparados para o artista e para o público, né? Para o artista e para o público. Isso internamente, externamente também, na relação com o entorno, nessa coisa toda aí que esse espectador falou, né? Não tem onde estacionar, não tem como chegar de ônibus, tem um medo de descer e ser assaltado. Né? Então, teria que ter acesso garantido a pé, de bicicleta, de transporte público. Enfim, pensando assim, quando a gente pensa nisso, dá vontade de pensar qual é, se eu fosse fazer, né? A partir desses filtros todos, qual é o espaço de Fortaleza hoje que a gente tem tudo isso, vamos dizer assim. E a gente não está pedindo nada demais. É o mínimo, né, para poder frequentar e para poder apresentar. É o mínimo, né? Se a gente for pensar radicalmente, a gente não tem nenhum espaço em Fortaleza que garanta, vamos dizer assim, o Banco do Nordeste ontem, o Centro Cultural não tem estacionamento para o público, nem para os artistas, nem para o público. Então, para descarregar uma coisa, tem, mas é só 3 vagas, 2 vagas, não sei o quê. E lá fora, as vagas são ali, como a gente está naquela relação, no centro, aí tem carga e descarga, né, por conta dos galpões, e, na frente, algumas vagas, uma vaga para idoso, uma vaga para deficiente, e as outras vagas de Zona Azul não existem, ônibus e tal. Tem um ponto de ônibus na frente, pelo menos tem isso. Mas eu digo assim, quando tem um, falta outro, quando tem, né? Então, se a gente for pensar radicalmente, talvez nenhum espaço em Fortaleza, pensando só em Fortaleza, né, garanta, vamos dizer, tudo isso. Fora essas condições físicas, arquitetônicas, essas políticas, vamos dizer, de receber o público e de receber o artista, fora isso, a gente precisaria articular para poder garantir, de algum jeito, que essa informação sobre o circuito cultural de Fortaleza chegasse em tanta gente, chegasse no público mais amplo possível, a gente precisaria garantir estratégias de divulgação variadas, né? Não dá para ser só rede social, né? Variadas, múltiplas, assim, e tem muitas possibilidades. Isso também a gente não tem, ou tem pouquíssimo, né?
A gente precisaria garantir um espaço de crítica para que também, na leitura, eu ficasse movida a entender e ver, e comparar apresentações, e ver, enfim, para que fosse um espaço crítico, que era interessante também para o artista e para o público. A gente precisaria ter espaços formativos, aí eu acho que ligado às instituições de ensino, como a minha, né, que eu estou, o IFCE, e outras de educação não formal, que a gente fizesse também essa formação do espectador, né, essa preparação do espectador, que a gente também não tem. A gente precisaria, além de tudo isso, até fiz uma listinha, assim, está aqui, mas eu estou com preguiça de pescar, mas a gente precisaria de fazer isso com os espaços que existem. Eles estão em rede, por exemplo, né? Os espaços que existem, eles se conectam, as suas programações circulam. Por exemplo, seria muito legal, depois da saída aqui, saber o que está acontecendo no Teatro de Alencar, não só pelo folder ou só pelo Instagram, mas pelo próprio, sei lá, pelo próprio espaço, no próprio espaço, saber o que está acontecendo no próprio espaço. Enfim, como é que outros... O que é que tem mais em Fortaleza hoje à noite, né? Hoje à noite, né? Nem um mês. A gente consegue entender essa programação em rede? Tem alguma relação? Em que medida essas políticas que mantêm esses espaços também estão preocupadas na expansão dos espaços para outros lugares, né? Para a criação de outros espaços, não só para o atendimento a esses, mas a projeção de que outros espaços vão ser criados em Fortaleza, vão surgir em Fortaleza, né? Ou vão ser ressuscitados em Fortaleza, né? Aí eu participei recente da banca de defesa do Lúcio Leon, que é um artista aqui de Fortaleza, um ator, e é professor de História. E ele fez um mestrado em História e ele fez uma pesquisa sobre os teatros do século XIX. E é assim, muito interessante, porque ele encontrou um teatro na Parangaba, que antigamente não se chamava Parangaba, Vila de Arronches, e aí ele encontrou esse teatro lá, que hoje eu acho que é uma igreja, muitos são, né? Se não são igreja, é uma meio loja, meio igreja. Mas, enfim, ele faz E aí é mais bonito que encontrar o teatro na pesquisa que ele fez, e ele é da Parangaba, é o circuito entre os teatros que tinham vários, assim, eram muitos ali perto do passeio público, até lá, assim, fazer um certo percurso geográfico, né, dos teatros espalhados pela cidade, chegando em Parangaba, que era afastado, né? Nesse período, vamos dizer assim, era um bairro afastado. Os teatros eram espaços que as pessoas frequentavam muito, né? Existia muito espaço, teatro ao ar livre no século XIX, isso é uma coisa maravilhosa de lembrar e de saber a partir da pesquisa dele. Então, eu acho que, quando a gente pensa em espectador, a gente está pensando, por isso que é muito importante fazer isso, só dá para conhecer o espectador indo no espaço onde ele pode estar, né? A reflexão sobre como esses espaços e as políticas deles têm se preparado para receber esse público, não só o público que está aqui hoje em Fortaleza, mas o que pode vir a ser, né? Um público que pode vir a ser, um público que pode voltar para o teatro, um público que pode passar a ir para o teatro, né? E aí são muitas coisas. Quando eu fiquei assim, meu Deus, são muitas camadas que se cruzam quando a gente pensa em espaço. Porque aí, espaço, como eu falei, preparado, equipado minimamente, né, para receber o artista e para receber o público, e com a programação que também pudesse estar atenta à criação dos artistas de Fortaleza, para que essa programação pudesse se distribuir por esses espaços, né, um pensamento sobre a programação, que é uma coisa que faz tempo que eu falo disso, assim, os nossos espaços, infelizmente, não têm um pensamento sobre programação, com exceção assim de algumas experiências, que a gente pudesse entender assim, o teatro, a vocação de determinados teatros, determinados espaços para determinados tipos de, sei lá, onde é que eu posso ver teatro infantil, onde é que eu posso ver teatro de boneco, onde é que eu posso ver, né? É muito mais um esforço dos grupos, dos artistas, de lançar as suas criações nos espaços do que o próprio espaço convocar ou se filiar a uma sublinguagem. É horrível falar isso, mas como se fosse uma subcategoria do teatro, ou uma categoria do teatro, como é o boneco, como é a infância, como é o teatro para adulto, um teatro para, sei lá, enfim. Então, a gente não tem uma programação curatorial, e aí não tem
o grande problema, que eu acho que é o grande problema, a gente não tem regularidade e tempo na programação. Então, não tem temporada, né? Não tem. É uma fatalidade de Fortaleza. Eu vi uma coisa, nessas coisas de Instagram, era que o Gregório do Vivier ia estar com o espetáculo dele 3 meses em cartaz. Aproveita, corre. Aproveita que ele vai ficar 3 meses em cartaz. Só. Entende? No Rio, 3 meses em cartaz é pouco, né? Então, aproveita e corre, porque só vai ter, claro, que é um nome conhecido, né? Enfim. Mas, independente disso, pensar que é outra realidade completamente diferente. A gente aqui aproveita que só tem hoje, né? Aproveita que você ou vai hoje ou não vê nunca mais, né? Mas pensar nessa política de temporada é muito diferente, né? É muito diferente. E se a gente não gera... aí tem uma discussão, não tem público para a temporada, não adianta fazer, porque não tem. Claro que tem. Se você não tem temporada, aí é que você não tem público, né? Então, o primeiro mês vai ser difícil, mas provavelmente o segundo vai ser legal, e o terceiro vai começar a criar uma cultura de que naquele teatro eu posso, se eu perdi um fim de semana, no outro fim de semana eu posso ver a mesma programação, né? A gente não tem isso nessa cidade, uma cidade enorme, a gente não tem isso, que isso para mim é um nó. E aí a temporada e a permanência do artista vai catucar o espaço para que ele garanta essas condições também, né? Para públicos diversos, para o artista poder se apresentar, enfim, para diferentes artistas, enfim. Então, é muita coisa. Quando eu fiquei pensando sobre como cruzar as leituras dos dados, né? E que demandas, vamos dizer assim, a sua pesquisa vai provocar, né? Passa por tudo isso e muito mais coisas. Assim. São coisas que, na leitura do seu trabalho, eu fui pensando sobre experiências que a gente, no Teatro Máquina, teve também de insistir em fazer 12 apresentações durante um mês. A gente queria ficar em cartaz e fazer 12 apresentações. Foi uma briga com o SESC na época. O SESC disse que não, de jeito nenhum. A gente isso aqui deixa a gente fazer. E foi um sucesso, foi uma maravilha. A gente viu gente no nosso público que a gente nunca tinha visto na vida, indo para o teatro, pessoas que no começo eram né, os amigos e tal, mas depois a gente foi, porque a gente estava em cartaz, porque a gente teve como fazer outdoor, por exemplo, né, que é uma coisa que chama. E porque, especialmente, a gente ficou em cartaz. Então, não consegui ver esse fim de semana, vejo no outro. Então, a gente conseguiu, não eram muitos lugares, eram 70, 80 lugares no antigo Sesc Iracema, mas a gente conseguiu, todas essas 12, uma plateia excelente. Né? Assim como agora, quando a gente retomou um trabalho de 2010, e a gente fez uma divulgação grande de internet, que a gente não tinha dinheiro, a gente foi fazendo mesmo, tentando entender como é que funciona esse negócio de Instagram, e foi fazendo, e a gente conseguiu. Foram 3 apresentações, a primeira, sei lá, deu 100 pessoas, a segunda deu 120, a terceira a gente lotou. Mas, assim, ficamos 3 dias, né? Não é nada 3 dias, não é nada, né? Mas ficamos 3 dias e conseguimos fazer com que gente que não tinha idade para ver aquele trabalho há 10 anos, porque tinha 10 anos e agora tem 20, pôde ver. Então, sei lá, a gente passou a conhecer um público que não nos conhecia, porque não tinha condição de nos conhecer, porque não tinha idade, né, para ver um espetáculo adulto, de 18 anos e tal, e que pôde ver porque a gente fez essa estratégia de fazer 3 vezes seguidas. Né? Então, assim, como artista, pensando na sua pergunta lá, eu acho que é muito mais, a gente tem muito mais desejo entende que na permanência, vamos dizer assim, na resistência, na permanência, a gente consegue chegar em diferentes públicos do que propriamente eu estou fazendo esse espetáculo pensando num público específico. Às vezes a gente pensa na faixa etária, né? Às vezes a gente pensa mas assim, num público específico, ou que questões interessariam aquele público. Para a gente interessa muito mais pensar que, se a gente consegue criar, chegar numa criação, tentar ficar no mesmo espaço durante um tempo, nos asseguraria conhecer novos públicos, e que novos públicos pudessem conhecer nosso trabalho também. Né? Isso eu acho que é a relação assim, que, ao longo dos 21 anos de Teatro Máquina, eu posso pensar assim, para
para refletir sobre o teu trabalho, com o teu trabalho, Caio, viu? Mas, parabéns. É muito delicado mexer com essas questões, né? Porque você fala de todos os equipamentos e assim, de algum jeito seria muito importante que esses equipamentos pudessem conhecer essa pesquisa também, né? Que não fosse só uma contrapartida né, do próprio edital, né? Que a gente pudesse. Aí eu fico feliz de poder também estar contigo colaborando como no Instituto Federal, no curso de licenciatura.